Leitura, o processo da ideação. Nas duas últimas vezes que estivemos aqui reunidos, tentei descobrir a ação que não é isolada, fragmentada, a ação que não está limitada por ideia. Reputo muito importante investigar esta questão com certo cuidado, porquanto sinto que, sem compreendermos todo o processo da ideação, a simples ação pouco significa. O conflito entre a ideia e a ação ir-se-á dilatando continuamente, e não é possível lançar uma ponte sobre ele, assim para verificar qual é a ação que não é fragmentada, fracionada, isolada, porém integral, cumpre-nos investigar todo o processo do desejo. O desejo não é uma coisa que possamos aniquilar, subjugar ou torcer. Como tenho explicado, por mais vontade que tenhamos de abandonar o desejo, tal nunca será possível, porque o desejo é um processo constante, tanto do consciente como do inconsciente. E ainda que logremos controlar temporariamente o desejo consciente, é dificílimo subjugar ou controlar o inconsciente. Sinto que de qualquer ação isolada haveria de resultar a confusão e o caos. E parece-me igualmente que, em geral, vivemos ocupados com tais ações. Os entendimentos e os especialistas separam a ação e a ideia. Os entendidos e os especialistas separam a ação e a ideia. Isso eles têm feito em diferentes níveis, em diferentes padrões, e nos têm dito como devemos agir. Existem, como sabem, os economistas, os políticos, as pessoas religiosas, etc. Deram-nos eles a ver apenas fragmentos da vida. Parece-me que os que sentem ardente interesse em compreender esse processo de ação, da ação que não é isolada, fragmentada ou parcelada, devem precaver-se. Tal só é possível se compreendermos na sua inteireza o processo do desejo. Foi disso, mais ou menos, que tratamos sábado e domingo passados. Compreender o desejo não significa condená-lo. Uma vez que comumente estamos condicionados, que temos ideias e opiniões fixas com relação ao desejo, é-nos quase impossível seguir o movimento do desejo sem o condenarmos, sem formar opiniões. Se desejo compreender qualquer coisa, preciso observá-la, sem nenhum processo que implique atitude condenatória. Não é isso que devo fazer? Se desejo compreendê-los, se vocês desejam compreender-me, não devemos julgar-nos, não devemos condenar-nos. Precisamos estar abertos e receptivos para todo o significado das palavras que cada um de nós profere, para a expressão de nossos rostos. Devemos estar completamente receptivos e de espírito aberto. Tal não é possível quanto à condenação. É possível haver ação sem ideia? Para a maioria de nós, as ideias vêm primeiramente e a ação depois. As ideias são sempre fragmentárias, sempre isoladas, e qualquer ação baseada em ideia há de ser fragmentária, isolada. É possível haver ação que não seja fragmentária, ação total e integral? Parece-me que tal ação é a nossa única redenção possível. Todas as outras ações hão de fatalmente deixar mais confusão e mais conflito. Como então encontrar a ação não baseada em ideia? Que se entende por ideia? A ideia, por certo, é o processo de pensamento, não é verdade? A ideia é um processo de mentalização, um processo de pensamento, e pensar é sempre uma reação, quer do consciente, quer do inconsciente. Pensar é um processo de verbalização, resultante da memória. Pensar é um
processo de tempo. Assim, quando a ação se baseia no processo do pensar, tal ação inevitavelmente será condicionada, isolada. Ideia tem de opor-se à ideia. Ideia tem de ser dominada por ideia. Há sempre um vazio entre a ação e a ideia. O que estamos tentando averiguar é se é possível a ação existir sem ideia. Vemos como a ideia separa as pessoas. Como já tive ocasião de explicar, o saber e a crença são essencialmente qualidades separativas. As crenças nunca unem as pessoas, sempre as separam. Quando a ação está baseada em crença ou em ideia ou em ideal, tal ação não pode deixar de ser isolada, fragmentária. Será possível agir sem o sem o processo do pensamento? Sem o pensamento um processo de tempo? Sendo o pensamento um processo de tempo, um processo de cálculo, um processo de autoproteção, um processo de crença, negação, condenação, justificação? Certamente já lhes terá ocorrido pensar, como a mim tem ocorrido, sobre se é possível a ação sem ideia. Percebo tão bem como vocês que quando tenho uma ideia e baseio a minha ação nessa ideia, ela cria necessariamente oposição. Ideia tem de enfrentar ideia e há de criar, inevitavelmente, repressão, oposição. Não sei se me estou fazendo claro. Se forem capazes de compreendê-lo, não com a mente nem com o sentimento, no íntimo, creio que teremos transcendido todas as nossas dificuldades. Nossas dificuldades se referem a ideias e não à ação. Não é o que devemos fazer, pois isso é mera ideia, o que é importante, mas sim o agir. Será possível a ação sem o processo de cálculo, que é o resultado da autoproteção, da memória, das relações pessoais, individuais, coletivas, etc.? Afirmo que é possível. Podemos experimentá-lo aqui. Se pudermos acompanhar sem condenação todo o processo do desejo, vemos então que é inevitável a ação. Sem ideia. Isso, sem dúvida, requer uma extraordinária vigilância por parte da mente, pois todo o nosso condicionamento leva-nos a condenar, justificar, classificar em várias categorias. Sendo tudo isso um processo de cálculo, de mentalização, para a maioria de nós, a ideia e a ação são duas coisas diferentes. Primeiro a ideia, a ação vem depois. Nossa dificuldade consiste em unir a ação à ideia. Consideremos a questão de maneira diferente. Sabemos que a avidez, sob qualquer forma, é sempre destrutiva. A inveja conduz à ambição, política, religiosa, coletiva ou individual. Qualquer espécie de ambição, se lhe prestamos atenção, é limitada e destrutiva. Todos nós sabemos disso. Não precisamos que nos lo digam. Não precisamos pensar muito a esse respeito. A ambição produz a inveja. A ambição deriva do desejo de poder e de posição, de progresso individual, político e religioso. Politicamente, em nome de uma ideia, do futuro ou do presente, e espiritualmente, em nome de algo igualmente bom ou igualmente mal. Conhecemos bem estas ambições. Ser alguém, dominar pessoas em nome da paz, em nome do mestre, em nome do que só Deus sabe. Onde há ambição, tem de haver exploração. Homem contra homem, nação contra nação, e as próprias pessoas que bradam paz, entre aspas, são justamente as que estão fazendo coisas altamente destrutivas, talvez para si mesmas, e para suas nações, e para sua ideia. Esses indivíduos não trazem a paz, falam muito de paz, mas não têm a paz no coração.
Eles, obviamente, não podem trazer ao mundo a paz ou a felicidade. Só hão de trazer luta, discórdia e guerra. A ambição resulta da cupidez, da inveja, do desejo de poder. Toda ela se baseia numa ideia. Não é assim? A ideia nada mais é do que reação. Ela o é neurologicamente, psicologicamente ou fisicamente. A ambição é uma ideia de ser algo politicamente, religiosamente. Quero tornar-me uma pessoa importante, quero trabalhar para o futuro. Que reflete isso? Conhecemos também a ambição política, em nome da pátria, etc. Tudo isso está baseado numa ideia. É uma ideia, um conceito, uma formulação daquilo que eu serei ou do que será o meu partido. Tendo estabelecido a ideia, levo então avante a ideia na ação. Em primeiro lugar, moralmente, uma pessoa ambiciosa é imoral. É um fator de discórdia e, entretanto, todos nós estimulamos a ambição. Que mais podemos fazer? Arriscamo-nos a nada realizar. Considerando-a bem, veremos que a ambição é uma ideia, o cultivo de uma ideia em ação. Vou ser alguma coisa, o que implica exploração, crueldade, horrenda brutalidade, etc. Afinal de contas, o eu, entre aspas, é uma ideia que não tem realidade. É um processo de tempo, é um processo de memória, reconhecimento, e tudo isso, na essência, não passa de ideias. Pode a ambição ser abandonada completamente quando percebo que a ação se baseada numa ideia há de, no fim, gerar ódio, inveja? Posso abandonar a ambição completamente e, por conseguinte, agir sem o processo da ideia? Vou expressá-lo de maneira mais simples. Se somos ambiciosos, é possível abandonarmos completamente a ambição, politicamente e religiosamente. Só então sou o centro de paz. Mas não é fácil abandonar de todo a ambição, com tudo o que ela significa, confusão, brutalidade, com tudo o que decorre do desejo de poder e de condenação. Só posso abandoná-la totalmente quando já não cultivo a ideia, que é o eu, entre aspas. Não há então mais problema algum sobre como não devo ser ambicioso. Como livrar-me da ambição? Não é este o nosso problema. Somos todos gananciosos, todos invejosos. Vocês têm mais e eu tenho menos. Tem mais poder e eu quero ter esse poder, espiritual ou secularmente. Por que estou nas malhas da ambição? Meu problema é como libertar-me dela, como abandoná-la. Introduzimos assim o problema de como, entre aspas. Isso é apenas um adiamento da ação. Se vejo que a ação baseada em ideia ocasiona adiamento, percebo então a necessidade de ação sem ideação. Não sei se me estou fazendo claro. A ambição não é destrutiva? As nações ambiciosas, os indivíduos que andam à cata do poder, ou as pessoas imensamente convencidas de sua própria importância, constituem verdadeiros perigos. Sabemos quantos males causam a si próprios e aos que os rodeiam. Como livrar-nos dessas coisas, não superficialmente, mas profundamente, tanto no consciente como no inconsciente. A ideia leva à ação, produz ação negativa, non-action.
A ação não baseada em ideias será imediata, não amanhã. Se sou capaz de perceber, sem ideação, toda a brutalidade, todo o significado da ambição, há ação imediata. Já não interessa saber como não devo ser ambicioso. Se desejamos ação que não seja separada, que não seja fragmentária, que não seja isolada, precisamos pensar bem nesta questão. Já não temos visto homem contra homem, nação contra nação, uma seita contra outra, um grupo comunal contra outro, um dogma contra outro, um mestre contra outro? Bem, conhecemos toda a gama da brutalidade. Depois de conhecida, de percebida como um fato, pode a ambição ser abandonada? Estamos conscientes de que há dominação espiritual, econômica e política, e temos notado os seus resultados, que são constantes guerras, fome, fragmentação do homem, etc. Sabemos que qualquer ação sem compreensão do processo integral da ideação e do curso de ideias só há de gerar mais antagonismo. Assim, um homem que seja sincero, que seja realmente pacífico, não apenas politicamente pacífico, não pode continuar esse problema por meio de ideia. Porque ideia é adiamento, ideia é coisa fragmentária e não inteligência integrada. O pensamento há de ser sempre limitado pelo pensador, que é condicionado. O pensador é sempre condicionado e nunca livre. Se ocorre pensamento, imediatamente ocorre ideia. A ideia visando a ação criará infalivelmente mais confusão. Sabendo tudo isso, é possível agir sem ideia. É pelo caminho do amor. O amor não é ideia, não é sensação, não é memória, não é sentimento de procrastinação, recurso de autoproteção. Só conhecemos o caminho do amor quando compreendemos todo o processo da ideia. Pois bem, é possível abandonar os outros caminhos e seguir o caminho do amor, que é a única redenção possível. Nenhum outro caminho, político ou religioso, nos levará à solução do problema. Isso não é uma teoria sobre a qual cumpre refletir e que devemos adotar na vida. Tem de ser uma realidade, e só pode ser uma realidade ao percebermos e compreendermos que a ambição é destrutiva e que, por conseguinte, devemos afastá-la de nós. Nunca experimentamos aquele caminho do amor. Temos experimentado todos os outros caminhos. Não nos deixemos embalar pela palavra amor. O amor não é processo de pensamento. Nessa reação imediata, é perguntar: que é amor? Posso conhecê-lo? Como viver de acordo com ele? Qual é o caminho de amor que existe separado do processo do pensamento e da ideia? Quando amamos a ideia, não aceitem isso que estou dizendo. Olhem-no, examinem-no, penetrem-no profundamente, porque já experimentamos todos os outros caminhos e não encontramos nem solução para o sofrimento. Os políticos poderão prometê-la, as chamadas organizações religiosas poderão prometer a felicidade futura, mas nós não a temos agora. E o futuro é relativamente sem importância quando tenho fome. Já experimentamos todos os outros caminhos. E só conheceremos o caminho do amor se conhecermos o caminho da ideia e abandonarmos a ideia, o que significa agir. Poderá parecer absurdo ou insensato a maioria das pessoas ouvirem dizer que a ação pode existir sem a ideia, mas se o penetrarem com mais profundeza, em vez de o afastarem para o lado, dizendo insensato,
Se o penetrarem a fundo com toda a seriedade, verão que a ideia nunca pode tomar o lugar da ação. A ação é sempre imediata. Vemos algo como a ambição ou a ganância. Não há nenhum como, entre aspas, como livrar-me. É possível? Pensem bem nesta questão. Podemos discorrer a esse respeito. Veremos que o amor é o único remédio, que ele é a nossa única redenção, em que é possível o homem viver em paz com o homem, com felicidade, sem exploração, sem dominação, sem que uma pessoa se torne mais importante e superior por obra da ambição, da astúcia. Não conhecemos aquele caminho. Fiquemos bem conscientes de tudo isso. Ao reconhecermos plenamente o significado da ação baseada em ideia, esse próprio reconhecimento é agir e afastar-se dela. Eis o caminho do amor. Termina aqui a carta de notícias do semestre de 1984, do primeiro semestre.